Exatamente, tal como já percebeu, é o indicativo do Prova dos Factos. Já chegamos para mais uma edição desse espaço que analisa os assuntos que marcam a semana. Portanto, aqui estamos para, durante 3 horas, olharmos para os temas que estarão sobre a mesa. Já temos os nossos convidados em estúdio. Antes, dizer-lhe que a trabalhar para si neste domingo, 1º de junho de 2025, está o Filipe Gime na técnica e sonorização. A coordenação geral é sempre de Horácio dos Reis. Apoio a redação Cavita Chilala e Pedro Calavre. Eu sou Claudimir da Costa. Vamos passar já à apresentação dos nossos convidados. São eles, Anselmo Condumula, pelo Partido UNITA. Boa tarde, é um gosto tê-lo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. E também aproveito de saudar os meus colegas do painel, Dr. Bartolomeu e Dr. Sebastião Mota, com muito prazer. Muito bem, Sebastião Moata, em representação do Partido Bloco Democrático, é a segunda vez que connosco está. Obrigada por ter aceitado. Obrigado a nós pelo convite. Uma boa tarde especial aos companheiros do painel e aos ouvintes da Rádio Despertar. Muito bem, por último, mas não menos importante, está Bartolomeu Milton. É a primeira vez, esperamos que seja de muitas, a primeira de muitas, pela Pro Bono, Sociedade Civil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde aos companheiros, Samuel e Sebastião. É um prazer estar aqui, de facto, é a primeira vez no Prova de Factos, mas já tive em outros temas. Vou-lhe pedir, por favor, que fale para o microfone 5, acredito. Exato, me parece que agora Pois, está bastante audível. Obrigada pela... obrigado, Claudemir, pelo convite para esta jornada hoje. Sim, é a primeira vez na prova dos Factos. Estivemos aqui em outras ocasiões para outros temas também. E uma saudação extensiva aos meus companheiros de painel, o Dr. Samuel e o Dr. Sebastião Moata. Muito bem, neste caso, Dr. Anselmo Condumula. Anselmo. Anselmo Condumula. Peço desculpa, Dr. Anselmo. Continuamos à espera e acreditamos que poderá chegar dentro de minutos Samora Neves, que é jurista e sociólogo. Vamos aguardar que dentro de alguns minutos se junte e também nos possa ajudar a olhar para os assuntos que marcam a semana. São estes: BIC em dificuldades, PCA do Banco denuncia perseguição política e alerta para o risco de despedimentos. Persiste a polémica das homenagens aos 50 anos da independência. Alcides Sacala e Rafael Marques declinam medalhas. Juíza chumba prescrição e amnistia de crimes atribuídos aos generais Copelipa e Dino. General Manu Vacola descortina verdade sobre a história do conflito político em Angola. Vamos, sem mais demoras, olhar já para o primeiro tema. O presidente do Conselho Executivo, e aqui a correção que se impõe, PCE, presidente do Conselho Executivo do Banco BIC, Hugo Tiles, denunciou que o banco gerido por si tem sido alvo de perseguição política. As declarações foram prestadas durante o último fim de semana no jantar de comemoração dos 20 anos de existência do banco. Hugo Teles, muito conhecido nos corredores da banca e por ser filho de um dos principais banqueiros do país, Fernando Tiles, não poupou palavras ao desabafar junto dos seus colaboradores as dificuldades com que o banco se tem batido e apontou o facto de Isabel dos Santos ser acionista com 42,5% como base da perseguição ao banco que, na sua visão, representa uma vergonha para o país. O que o BNA, disse Hugo Tiles, e o Ministério das Finanças têm feito ao nosso banco é uma vergonha. Que os políticos desse país tenham juízo e nos ajudem a manter o nosso banco a funcionar. A não ser que queiram afundar o país. Se quiserem afundar o país, estão no bom caminho. Acrescento. São aqui palavras de Hugo Tiles. Vamos começar por si, Dr. Condumula. Que interpretação se pode fazer? Qual é a interpretação que se pode fazer dessas declarações do PCE do Banco BIC? Ora, muito obrigado pela preferência, mas antes, Claudemir, eu gostaria só de pedir um minuto para fazer aqui uma dedicação. Primeiro, saudar os nossos ouvintes da Rádio Despertar, residente na diáspora,
segundo uma nota de repúdio veemente do ataque cobarde e criminoso que aconteceu na província do Ambo, creio ontem, a caravana da UNITA numa localidade que era uma aldeia que se transformou num município chamado Galanga. Portanto, é um ato de cobardia que deve merecer a todo um repúdio e uma condenação, porque hoje, corrido o tempo que estamos a viver em paz, eu penso que a convivência política deve ser obrigatória e todo mundo tem que se conformar que estamos num regime novo. E daí saudar o general Apolo, secretário provincial do Ambo, pela postura, concentração e até mesmo a cautela em não responder, porque estamos a falar de um general valente, estamos a falar de um deputado da Assembleia Nacional. Portanto, eu penso que é triste o que aconteceu, mas isso não nos pode tirar do foco. Portanto, esta era a nota que eu gostaria de deixar para começarmos com o nosso debate. Perdão. Indo ao debate ou indo à questão que a caríssima jornalista nos coloca. Eu penso que o Tele tem muita razão, porque o país ficou descaracterizado justamente por esta política de perseguição. E hoje estamos a sentir o efeito e o impacto desta falta de inteligência na condução de políticas públicas. O que aconteceu em Angola é daquelas fórmulas antigas que eu não gostaria de revisitar, ao estilo do comunismo, em que as propriedades das pessoas singulares são retiradas à força, sem qualquer explicação, e eu penso que o João Lourenço andou mal nesta matéria, porque se há uma situação que devia ponderar, era a economia de Angola. Era pensar nas pessoas, era pensar no país. Porque o facto de haver um banco que tenha acionista Isabel dos Santos ainda não seria motivo para tal razão de perseguição. E o país hoje encontra-se numa situação tão calamitosa, fruto deste comportamento que tomou o Presidente da República, quando não tinha ideias para a governação, preferiu então desferir ataque e perseguição a todos aqueles que haviam se acaparado, bem ou mal, dos bens públicos. Mas eu penso que nessa questão econômica, eu penso que houve um erro clamoroso, porque a economia ressente isto e não era necessário nós passarmos por esta situação, inclusive de vermos os nossos compatriotas a comer no lixo, justamente porque houve uma desinteligência, houve falta de cultura política e até a própria experiência política que João Lourenço deveria emprestar e não emprestou. Eu sempre chamei-lhe também a colagem, porque ele foi membro deste executivo do Eduardo dos Santos. Quando ele foi ministro da Defesa, a sua saída não prestou conta nenhuma e nós sabemos do quão ele geria, e era necessário que ele tivesse moral para poder dar exemplo e os outros, de facto, também poder aprender com ele. Não foi isso que aconteceu, e o que o gestor falou é uma verdade, e é preciso que nós estejamos ao lado dos opressores, ao lado da economia, ao lado do povo. Porque o banco é uma empresa e pode gerar benefício para a sociedade. Não podemos aceitar que uma pessoa, na sua frustração, descarregue a fúria para o povo ao ponto de nos deitar a este nível que a economia está, de facto, a apresentar-se. Obrigada, Dr. Anselmo Kundumula. Já voltaremos a si, caso seja necessário. Por agora queremos ouvi-lo. Dr. Bartolomeu Milton, as declarações do PCE do Banco BIC trazem ao de cima uma questão muito levantada. Temos ou não uma classe empresarial independente politicamente? Dito de outra forma, uma classe empresarial sem vínculos com o partido no poder? Bom, a resposta à pergunta que Claudemir coloca
leva-me a respondê-la afirmativamente e negativamente. Ou seja, temos sim um grupo de empresários que são confessos militantes do MPLA, não é? E temos também outros empresários que atuam em nome individual, portanto buscam construir o seu império de negócios sem necessariamente terem esta conotação política, não é? Agora, temos de convir que é hoje quase como que uma condição sine qua non estar ligado à estrutura de poder para, por via disso, também ter-se acesso facilitado, diríamos, a muitos negócios. Que riscos pode essa condição trazer à nossa economia? Bom, isto é péssimo para o ambiente de negócios porque mata a concorrência, não é? Por um lado. Como sabe, as empresas, todas elas, devem concorrer em pé de igualdade e circunstâncias para terem acesso aos contratos públicos e, tanto quanto possível, o Estado deve garantir que os atores económicos cumpram com a legislação em vigor sobre, portanto, o setor comercial. Quando se é, portanto, militante de um determinado partido e por via disso temos facilidades, isto também é prejudicial porque não se consegue garantir transparência, qualidade nos serviços muitas vezes recebidos. Daí que muitas das empresas que são contratadas no fim manifestam-se incapazes de poderem cumprir com os seus compromissos. Nisto, por exemplo, temos casos concretos, muitas empresas que acabaram por ganhar contratos no âmbito do PIM, mostraram-se incapazes de poderem levar avante os seus compromissos. E isto deveu-se em muitas situações por ligações políticas dessas empresas ao partido ou, em algumas situações, por estas mesmas pertencerem a militantes do partido. Agora, em relação a esta questão da Isabel dos Santos, e é sobre isto que estamos aqui a tratar, convém dizer e esclarecer aos nossos ouvintes que nos acompanham quer no país, quer fora, e aliás, antes mesmo de intervir, queria também fazer uma mensagem aos nossos pequenos, pois hoje é o dia 1º de junho. Exatamente. E não gostava de começar a minha locução aqui sem antes lembrarmos das crianças por esta Angola fora, que hoje, portanto, devem receber só alegria, só amor, só carinho, mas que por conta das muitas situações que nós vivemos, quer do ponto de vista social, económico e até situações mais periclitantes, que é a situação das famílias angolanas, muitas crianças, infelizmente, estão desamparadas, estão entregues à sua sorte. Portanto, convido os políticos, sobretudo as comunidades religiosas, como um todo, a promovermos uma profunda reflexão sobre o amparo que deveríamos dar às nossas crianças, mas que infelizmente não têm. Hoje dei com um vídeo de menores partilhado e que está aí a fazer furor nas redes sociais, alegadamente aqui da zona do Zango, a fumarem charros de cigarro. Portanto, 2 crianças numa determinada localidade aqui no Zango a fumarem cigarro. Portanto, 2 meninas, não é? E este vídeo está aí a fazer furor nas redes sociais. Portanto, num dia em que se assinala o Dia Internacional da Criança, ver cenas destas significa que estamos muito longe de atingir os 11 compromissos. Dr. Milton, como estão as crianças do nosso país? Eu diria entregues à sua sorte. O Estado não tem sido capaz de oferecer proteção efetiva às nossas crianças. Quando eu vinha aqui à rádio, ouvia o programa que antecedeu a esta rubrica, falava de uma zona em Benguela, da Carroda, onde muitas, por acaso já tinha escutado uma reportagem da Rádio Eclésia, que traz à estampa, portanto, a situação difícil de muitas crianças naquela localidade que se entregam à prostituição, muitas vezes com consentimento dos próprios pais, configurando tal conduta um crime de latrocínio, entregam as crianças para prostituírem-se
para que por via disso também possam eles próprios, enquanto pais, terem sustento. Portanto, se tivéssemos que ser rigorosos, diríamos que as crianças estão literalmente entregues à sua sorte em Angola. E se as crianças são consideradas futuro do amanhã, que futuro teremos nós diante desta realidade? O estado atual das crianças diz-nos que crianças teremos para amanhã. Não é? A menos que estejamos a olhar apenas para aquelas poucas crianças que têm acesso a alguma coisa, que estão nos colégios milionários que se conhecem por aí, estamos hipoteticamente a pensar que são estas que vão fazer o país avançar. Mas nós somos poucos para aquilo que a Angola precisa, não é? Nós temos um território tão vasto, é só sair a poucos quilómetros de Luanda, vai ver que temos praticamente um país desabitado, com um potencial enorme para crescer, e precisa que as suas gentes sejam primeiro educadas, formadas, não é? Capacitadas, para poderem desenvolver o país. E aquilo que nos é dado a ver todos os dias por esta Angola fora, a situação, o estado em que as nossas crianças, jovens, adolescentes se encontram, é muito grave, é muito sério, é preocupante. Acho que a maior força de trabalho da Angola está nas ruas. Jovens perambulando de um lado ao outro, com pequenos negócios às mãos. Se formos às escolas, muitos deles não estão porque não há acesso. Enfim, portanto, esta é a minha nota introdutória. Voltando à vaca fria, que é a questão da Isabel dos Santos. Portanto, eu acho que, como de resto aconteceu com todas as demais instituições, como por exemplo a IFASEC, o Eurobic, o BPI, o BIC Angola devia ter seguido o exemplo de, nem que fosse por mero charme, afastar Isabel dos Santos da sua estrutura acionista, porque a partir da altura que eclodiu o Luanda Leaks, Isabel dos Santos mostrou-se um ativo tóxico para os negócios em muitas partes do mundo, não só em Angola. Recordo à nossa audiência e os meus colegas em estúdio que, por exemplo, em países como a Inglaterra, os seus ativos foram completamente congelados. Doutor, mas mesmo não tendo sido ainda nada provado, ainda assim defende... Eu estou a olhar para um contexto Exatamente. global, não é? Não estou a olhar para Isabel dos Santos de forma restrita em Angola. Em Angola há processos movidos contra ela, Exato. Evidentemente, assiste-lhe o princípio da presunção de inocência, ou seja, ela não é culpada de absolutamente nada, mas a partir da altura que lá fora há ações, há processos, etc. Aliás, a própria Isabel dos Santos, por uma questão de precaução, até teve a iniciativa de retirar-se dos seus próprios negócios. Há, por exemplo, no BPI havia uma empresa sua, a Santoro Holding, que saiu. Portanto, e é de resto uma prática que é comum no mundo dos negócios. Sempre que alguém está exposto, sempre que perceba que a sua pessoa está, digamos, envolvida em supostos escândalos que podem prejudicar ativos seus ou interesses em que ela esteja envolvida, afasta-se. Não é por acaso que noutras latitudes nós vemos ser muito comum políticos, etc., sempre que há uma mácula sobre a sua gestão, etc., por uma questão de prudência e para preservar a imagem até das instituições, afastam-se. Não foi por acaso que nós, em muitas ocasiões, por exemplo, enquanto Pro Bono Angola, por força das várias acusações que se faziam em torno da figura do Dr. Joel Leonardo, que embora não se provou e nem sequer ainda factos como tal tidos como relevantes, mas recomendávamos a saída, porque tudo que já se ventilava em torno da figura do Dr. Joel era bastante prejudicial para a instituição que ele dirigia, que é o Tribunal Supremo. Portanto, é assim que se deve agir. Agora, compreendo que o Estado angolano, sentindo-se lesado por Isabel dos Santos, a quem acusa de ter se apropriado indevidamente de várias somas em dinheiro, etc., etc., e, portanto, tendo até movido processos contra ela, não queira, por via disso, digamos, não diria beneficiar, mas colocar dinheiro ou propiciar o acesso do banco, porque nós precisamos compreender de que modo é que o Banco BIC sai prejudicado com as ações do Estado. E isto remete naquela questão inicial dos partidos, das empresas serem beneficiadas por estarem vinculadas a um partido. No caso em Empresso, não se trata de o BIC estar vinculado ao partido A ou B. É que o BIC digamos assim, um ator direto do setor comercial.
e num mercado, num nicho de negócios muito específico, que é a banca, que está sob supervisão não só do BNA, mas de até das instituições financeiras internacionais. Portanto, desde logo o GAFI, enfim, há regras de compliance muito duras, muito específicas, e, como sabe, o Ministério das Finanças vende títulos de tesouro, portanto abre a possibilidade de o setor empresarial privado ter acesso a um leque de commodities que o Estado vende, e naturalmente a banca normalmente tem preferência de comprar esses títulos, por exemplo o Banco Nacional de Angola, etc. E é nisso eventualmente que o Banco BIC tem estado a sentir-se prejudicado, porque se nós formos ver qual é efetivamente a maior fonte de financiamento dos bancos hoje, creio que não é o setor particular, não somos nós os particulares, nós não temos receitas suficientes para pôr nos bancos pelo período que os bancos precisam, vai de no mínimo 3 meses a mais tempo, para por via disso poderem fazer faturação, terem dinheiro. Portanto, é aqui o Estado que aparece como primeiro ator, que por via dos títulos que vende consegue dar alguma folga à banca, ou também nos leilões que faz o Banco Nacional de Angola, por via da venda das divisas. E eu entendo, vou já terminar, doutor, eu entendo que eventualmente o Estado entenda que, bom, o BIC é verdade que é aquele banco que nós conhecemos que tem a maior malha de agências pelo país. Por exemplo, cá em Viana há uma predominância das agências do BIC em detrimento de outros bancos, mas estamos por saber ainda ao certo que restrições são estas, porque também o presidente do PCE, Hugo Teles, falou de forma muito abstrata, muito genérica em relação a esta matéria, tendo apontado o dedo aos políticos, mas estamos por saber que situações concretas é que têm prejudicado o banco. De que modo é que as ações do Executivo ou do Banco Nacional têm efetivamente prejudicado o banco? Muito bem, obrigada por sua opinião. Vamos dar-lhe alguns minutos, Dr. Anselmo Condomolo. Eu peço, por favor, que não se esqueça do que vai dizer, porque temos mesmo de primeiro ouvir o Dr. Moata Sebastião pelo Bloco Democrático. Depois vamos então às adendas que se impõem. Bem, Dr. Moata Sebastião, também queremos saber o que pensa sobre esse assunto que estamos a tratar. Pergunto-lhe, além do que vai dizer, ou para além do que vai dizer, diante dessas revelações de Hugo Teles, qual deve ser o posicionamento da PGR, por exemplo, ou do SIC? Bom, eu acho que o Teles traz uma preocupação, de facto, e traduz aquilo que nós podemos considerar aqui de vergonha pública em relação ao posicionamento de algumas instituições públicas. E ele faz questão de traduzir isso, e quando afirma que os políticos, falta juízo aos políticos, nós acrescentaríamos aqui que falta também algum senso ético dos políticos. Mas referenciar aqui dos políticos governantes, não são políticos todos, porque ele não estava fazendo menção a todos os políticos, mas os que têm o poder de decisão. Olha, o que está a acontecer, pelo que nós acompanhamos, é de facto preocupante, porque continua-se a acreditar numa mania que não é normal, e é preocupante isso, o modo como as instituições públicas tendem a interferir no setor privado. E aqui parece que não temos noção sobre a necessidade de distinguir o privado do público do privado. E não temos noção disso porque também nós vivemos um contexto, como disse o Dr. Bartolomeu, num contexto em que grande parte das iniciativas privadas estão ligadas a gestores públicos. Isso, de qualquer modo, vai acabar condicionando ou criando uma situação de conflito. E o que está acontecendo no Banco BIC é exatamente isso. Primeiro, o conflito de interesse, as pessoas não conseguem separar o público do privado, e depois, por detrás disso, como há um processo de investigação contra a Isabel dos Santos, e com a dificuldade que está havendo de conseguir trazer a engenheira de Dubai para Angola, o que vai acontecer, são as minhas constatações, é procurar encontrar mecanismos de interferências ou de tentar enfraquecer a postura dela em alguns negócios, como nos negócios onde ela tem participação. Portanto, e se isso
vai acontecendo fora das normas, das regras de funcionamento da banca, como fez referência, e ele acusando aqui publicamente o BNA e o Ministério das Finanças. Portanto, estamos perante um crime que a PGR e as autoridades próprias pudessem investigar, porque o que está a acontecer não é só um crime contra o BIC, mas é um crime também à própria economia. Portanto, aqui uma clara guerra que se levanta contra a economia. Portanto, uma economia que nós vemos que continua não se recuperando, porque a nossa inflação ainda continua lá nos picos. Nós vivemos uma recessão econômica que já vão mais de uma década. Portanto, há uma classe média que desapareceu, e os pequenos operadores econômicos, aqueles que conseguem garantir emprego, conseguem garantir a sustentabilidade das famílias, começam a viver uma situação de sufoco como este que está acontecendo com o Banco BIC. É preocupante. Mas uma outra questão que se coloca aqui, o gestor do banco teria coragem de dizer o que disse se não fosse vítima dessa interferência política? E esse é o grande problema, porque às vezes há mania das pessoas virem falar, criticar o governo, criticar as instituições públicas, quando se sentem na pele de perseguidores, ou se sentem perseguidas, ou perceberem que os seus interesses estão sendo condicionados pelos interesses políticos. Esta é a coragem que falta a muitos gestores e a muita gente que tem poder de fala, mas que prefere não falar para preservar os seus interesses. E aqui reitero que, se houvesse de facto coragem, e por não ser apenas vítima, nós teríamos, se calhar, aqui um contexto de reivindicação e um contexto de fala e busca de soluções, até para apelarmos que as instituições, as suas lideranças pudessem se posicionar em relação a certas matérias. Mas o grande problema, como digo aqui, é a não percepção e a qualidade como se tem analisado ou compreendido a necessidade do interesse público. O interesse público tem os seus limites, o interesse privado também tem os seus limites. Portanto, essa interferência constante de vermos gente politicamente exposta, ligadas aos negócios, nós continuaremos a ter situações do gênero em que os conflitos de interesse vão interferindo diretamente na vida das pessoas. E o medo que tenho aqui ainda é vermos que essa situação possa até condicionar a questão do emprego de alguns jovens. Vamos supor, num caso hipotético, que esta situação acaba obrigando que o Banco BIC feche algumas agências. Portanto, vamos perdendo emprego, vamos perdendo famílias que hoje têm um mínimo de rendimento mensal, que vão ficando sem esse rendimento e vão se associando a esta legião de desempregados que o país tem estado a produzir. Portanto, nós não podemos ficar impávidos perante uma situação como esta, embora sabemos que o Banco BIC não é apenas um banco suportado por gente que não estejam ligados ao aparelho do Estado, mas é importante preservar aqui a importância que este banco tem e, sobretudo, a possibilidade de emprego que tem estado a dar aos jovens e a outras pessoas que se servem dessa instituição para ter então os seus rendimentos mensais. O que também se apela é que se tenha coragem, né? As pessoas não podem apenas reclamar quando estão numa condição de, digamos, de desvantagem como é esta, ao ponto de perceberem que de facto os nossos políticos não têm juízo e, acrescido a isso, não têm, digamos, a consciência moral, consciência ética no exercício das suas competências. Obrigada, Moata Sebastião, pelo Bloco Democrático. Acaba de se juntar a nós Samora Neves, é jurista e sociólogo. Antes tarde do que nunca, Dr. Samora, boa tarde, seja bem-vindo. Bem, infelizmente não temos o som que se pretende. Vou-lhe pedir, por favor, que use o microfone mais próximo de si, por favor, Dr. Samora. Peço desculpas por qualquer constrangimento. Agora é possível ouvi-lo. Uma vez mais, boa tarde. Está ligado o microfone? Agora sim. Claudemir, boa tarde. Eu estava a largar a minha saudação a todos os colegas de painel e também a todos os Rádio 20. Boa tarde, Angola. Estamos aqui, como sempre, para servir esta nação.
Muito bem. Dr. Samora, queremos certamente também saber qual é a opinião que tem. Pergunto-lhe se é normal, num Estado democrático e de direito, esta empresa estar a ser perseguida pelo facto de ter ligações com alguém que é vista como, se assim posso dizer, símbolo do combate à corrupção em Angola. Claudemir, antes permita-me fazer 2 notas que eu entendo importante. Primeira nota ligada ao dia 1, ou ligado ao dia 1 de junho, é dia da criança. Sei que alguns colegas também já felicitaram as crianças. Queremos também felicitar todas as crianças, muito particularmente felicitar também a meu filho Bernardo, que está a fazer anos hoje, portanto, o Dia da Criança. Muitos parabéns. Muito obrigado. Portanto, Claudemir, aqui preciso também, nesta nota, dizer que, felizmente, a criança tem tido acolhimento do governo, felizmente a criança tem, apesar das suas inúmeras dificuldades, mas temos um governo que, doravante, tem sido sensível às questões ligadas à criança angolana, particularmente. Sobre isso, queria dar nota de realce. É claro que falta muito, mas estamos certos que o governo continua envidando esforço para que a criança tenha, de facto, um lugar cimeiro e um lugar de privilégio ao nível da nossa sociedade. Uma segunda nota é, obviamente, Claudemir, juntar-me às vozes que, de facto, também condenam o ataque a uma caravana da UNITA ao nível da província do Ambo, mas também, ao mesmo tempo, chamar a atenção à UNITA que é preciso, se calhar, comunicar melhor, perceber bem as motivações que tiveram na base do seu ataque. E recentemente li um texto do jornalista Carlos Alberto, que dizia que uma vez já foi enganado por esses comunicados da UNITA, que normalmente também acusam o MPLA de ser, ou os militantes do MPLA, de serem os autores. Claro que a UNITA tem muitos passivos, e infelizmente esses passivos, muitos dos nossos cidadãos ainda não estão convencidos que estamos num período diferente e infelizmente acabam enveredando para este comportamento, mas a UNITA tem que ter consciência que também é fruto de um passado bem conhecido por nós. Portanto, essas 2 notas queria deixar, e agora para ir já para o nosso tema em concreto e dizer que, Claudemir, eu penso que não nos foi claramente dito, não é, na comunicação que fazemos referência, a base, como é que se pode considerar, qual é a perseguição em concreto que o Banco BIC está a sofrer? O que é que acontece, o que é que os governantes estão a fazer com o Banco BIC? Dali que fica ligeiramente difícil, não é, conseguirmos fazer uma análise se há mesmo alguma perseguição, porque às vezes dizer que estamos a ser perseguidos, isso qualquer um de nós pode fazê-lo, pode dizer, mas temos de facto que trazer notas, factos, não é, argumentos bastante para provar que efetivamente estamos a ser perseguidos. E na comunicação portanto, do dirigente do Banco BIC, eu não pude divisar como estão a ser perseguidos. Portanto, fiz recurso a uma comunicação recente do presidente da Comissão Executiva do Banco BIC, a quando do final do ano, que fazia referência, e permitam-me dizer, que naturalmente os bancos, não é, dizia o presidente, naturalmente os bancos como instituições financeiras sustentáveis da economia nacional ficaram fragilizados, especialmente devido às restrições de acesso à moeda estrangeira e ao crédito mal parado. Portanto, é uma comunicação, e ele prossegue dizendo, que no Banco BIC fizemos um esforço na gestão corrente, reduzimos custos operacionais e alguns benefícios remuneratórios complementares para evitar despedimentos. Cerca de 2.000 trabalhadores do setor financeiro foram despedidos naquele ano. Na comunicação, portanto, do presidente da Comissão Executiva, que diz ainda que o Banco BIC resistiu à pressão da crise, embora reconheça ele
que 2024 tenha sido um ano difícil para todos e que não deviam cruzar os braços, mas que devem olhar para frente com resiliência, porque 2025, eu vacinava este dirigente, será um ano desafiador e que este banco tem competências e capacidades bastante para resistir e que internamente fariam de si, portanto, teriam um desempenho melhor para atingir os níveis de eficiência e promover uma cultura de trabalho em equipa, como sendo valores do Banco BIC, e que é preciso criar canais para canais abertos de comunicação. Na verdade, trago esta comunicação para, me parece que de um lado traz aqui algum otimismo nesta comunicação, há aqui algum otimismo muito recente estas declarações, e depois começamos a ter essas outras declarações que supostamente não vacina também o próprio dirigente do Banco BIC, supostamente por conta de Isabel dos Santos ser uma das acionistas daquele banco. Eu penso que talvez os dirigentes do BIC deveriam compreender que nesta altura todos os bancos têm estado a enfrentar muitas dificuldades, e não só, mesmo as instituições, outras empresas, não instituições ligadas à banca, mas também têm estado a enfrentar muitas dificuldades. Portanto, é um problema conjuntural que temos, e eu penso que ficarmos na ideia de que o Banco BIC está a ser perseguido, e mais, me parece que a comunicação não foi muito ética quando diz que os dirigentes deviam ter juízo. Me parece que teve algum sensacionalismo também na comunicação, que do meu ponto de vista, se não conseguiria dizer onde, como estão a ser perseguidos, então era melhor, de facto, seria melhor não nos trazer essa comunicação, porque ela provoca especulações, ela traz-nos interpretações adversas, mas no final quem devia dizer o que de facto diz existir, não disse nada, e para nós também, para todos os efeitos, foi apenas uma espécie de recado, talvez queira dar para alguma pessoa ligada ao executivo, mas foi um recado, no meu entender, mal dado. O presidente, portanto, do BIC deveria trazer outros elementos para aquilo que de facto deve ser o desenvolvimento do Banco BIC, que é dos bancos mais presentes ao nível do nosso país, temos consciência. É um banco que está expandido para quase todo o país, principalmente todas as províncias, pronto, não todos os municípios, mas em muitos municípios do nosso país o Banco BIC está. Sabemos que emprega um elevado número de pessoas, de cidadãos nacionais e não só. Então é uma empresa efetivamente para ser protegida, e o Banco BIC existe no nosso país desde 2005, se a memória não me escapa, e quer dizer que mais de 20 anos, pouco mais de 20 anos que o banco está no país e tem estado a desenvolver os seus trabalhos. Não acredito que se tivesse uma perseguição efetiva do Banco BIC, ela teria resistido tanto, porque se nos está a dizer, se está a fazer colação com Isabel dos Santos, estaríamos aqui a olhar para 2018, 2017, portanto, a altura da vigência do presidente João Lourenço. Portanto, me parece que não faz sentido. O presidente João Lourenço está aqui em finais de mandato e o Banco BIC continua aqui firme. Não me parece que tenha sido atacado o Banco BIC ou que esteja a sofrer alguma perseguição. Talvez eu acho que há alguma pressão, portanto, também econômica que o banco esteja a sentir do ponto de vista conjuntural, e levou o dirigente a trazer essas abordagens que de facto não foram claras ou pelo menos objetivas. Obrigada, Dr. Samora. Agora um minuto a cada para adendas. Eu vou pedir mesmo aqui a capacidade de síntese, começando por si, Dr. Anselmo Condomola. Tenha bondade. Bom, eu na verdade deixei uma data de propósito, não assinalei. Era para que os meus colegas também pudessem, de facto, sublinhar, se fosse o caso. É o 31 de maio, que é uma data memorável, deve ser respeitada, deve ser considerada, porque 31 de maio de 91 consagrou-se como a data que, de facto, trouxe modificações profundas no país. Foi nesse dia que o Partido Único foi deitado abaixo,
a economia planificada também foi abolida, e nós estamos a falar hoje da economia, para dizer que a nossa economia é de mercado, a nossa economia é livre. E não se pode aceitar que haja alguém com o saudosismo de querer nos fazer voltar ao tempo da economia planificada. Para dizer ao Dr. Bartolomeu que a Isabel dos Santos simplesmente já vinha do empresariado, nunca esteve na política efetivamente. Tirando aquela questão da Sonangol, ela já era empresária. E, no entanto, cabe-se a um Estado responsável, e aí o Hugo tem razão, há que haver juízo, porque o Dr. Bartolomeu citou duas empresas importantíssimas, que é a IFASEC, o Aerobic e outra empresa a nós em Portugal, é que nós não falamos dessa situação, mas a mim me custa bastante. Se aquelas empresas de facto tiveram dinheiro dos angolanos, nunca poderia estar na esfera dos portugueses. Por que se entregaram as empresas aos portugueses, se elas são nossas? O mínimo que podia se fazer era mudar de gestão ou de gestor. O gestor A sai para o gestor B assumir, porque tem lá o nosso dinheiro. Aí sim, há que haver juízo. Portanto, essa questão é tão delicada, porque qualquer governo que se preze, a primeira coisa que tem de fazer é proteger a economia para garantir o bem-estar da sua população. E não é fazer isso que estão a fazer. Está errado. Porque nós agora perdemos todos. A economia hoje está mal. A criança hoje está, como disse o Dr. Bartolomeu, está à deriva. Tirando o Bernardo, do doutor, que hoje está, de facto, a celebrar e se calhar estará no sofá, mas nós que vemos na generalidade que a criança está, de facto, abandonada. 2. Não é uma questão de que a UNITA não faz comunicação correta. É mentira. E aqui não vale a pena alimentarmos a narrativa dos passivos, as narrativas de que há reconciliação. Não é verdade. Estamos aqui a juntar vários temas e podemos confundir o nosso vasto auditório. É para situar. Sim, por favor, finalize, Dr. Condomula. Não, é só para situar o 31 de maio, finalize, que é uma data que marcou, de facto, uma história política aqui em Angola, e essas questões que vêm se seguindo no âmbito dos confrontos, eu quero dizer apenas que não é uma questão de passivo, não é uma questão de reconciliação. O que está a acontecer é uma guerra de lesa pátria. Obrigada, Dr. Condomula. Eu vou pedir aos nossos convidados que façam abordagens direcionadas ao nosso tema, para não confundirmos também o nosso vasto auditório, que neste momento está atento aqui ao nosso programa. Desde já agradecê-lo a si, que sintonizou os 91.0 em FM. Estamos também no Facebook, a nossa página é Rádio Comercial Desportar. Um minuto a si, Dr. Milton, depois passaremos ao Dr. Moata Sebastião. Tem o microfone ligado. Relativamente a tudo quanto vimos falando aqui, fazendo uma súmula, mantenho o que disse em relação à situação das crianças. Tanto reconheço o direito dos colegas discordarem da minha posição. O que me é dado a ver, e aquilo que eu constato, fruto do trabalho que eu desenvolvo, é que as nossas crianças estão, lamentavelmente, numa situação de abandono. É verdade que o Estado tem esta responsabilidade, mas se formos ver, o grau de cumprimento está muito aquém daquilo que é o desejado. Relativamente ao tema Isabel dos Santos, eu faço parte de uma ONG que, com outras 4, formam aquilo que chamamos Plataforma para a Verdade e a Transparência. Estou-me a referir ao IEL, a Mãos Livres e ao Munga, que deu entrada à PGR de Portugal e Angola, portanto, 2 petições para obter informações sobre o estado dos processos de Isabel dos Santos em Portugal e Angola, e fizemos um protesto relativamente à questão da nacionalização das empresas, EFASEC, etc. De Portugal, o que recebemos foi a resposta de que os processos estão a tramitar nos respectivos tribunais e qualquer informação deve ser obtida junto dos respectivos tribunais. Portanto, dito de outro modo, fomos praticamente recomendados a falar com os advogados de Isabel dos Santos no processo, para podermos ter alguma informação sobre o processo. Mas até agora continuamos a fazer esse trabalho. Do lado da Angola, a PGR, nada disso. O que ouvimos foi um pronunciamento esporádico do procurador
acerca do assunto, tendo referido que estava-se a trabalhar na altura para que os processos em que Isabel dos Santos é visada fosse remetido ao tribunal. De modo geral, nós estamos naturalmente conscientes dos prejuízos à economia que houve não só com os bens que pertenciam a Isabel dos Santos, mas de modo geral a todos os outros empresários angolanos que foram afetados. Compreendemos, mas é preciso fazer negócio com ética em Angola. As pessoas precisam compreender que deve haver uma nítida separação entre a política e os negócios. Quem faz política que se ocupe da política, quem faz negócios que se ocupe dos negócios. Nós precisamos ser um país normal como qualquer outro país do mundo. Então, onde as pessoas... estamos mais próximos dessa realidade ou ainda muito... Infelizmente ainda não, porque a partir da altura que nós temos empresários assumidamente vinculados a um partido político, não temos a menor dúvida de que estes de alguma forma acabam sendo beneficiados, porque quando são chamados pelo seu partido eles apoiam, tanto a campanhas, a eleições, etc. Eles põem dinheiro para apoiar as causas do partido. Se amanhã o partido vence eleições, é evidente que, havendo um concurso, uma obra, etc., eles de alguma forma podem ser potencialmente beneficiados. Isso mata a concorrência, mina o florescimento do mercado. Aliás, toda essa luta que temos tido para florescer o mercado económico e empresarial da Angola passa também por uma reforma nesses setores. Portanto, as empresas têm de estar no mercado em pé de igualdade e competitividade. Quem tem capacidade vai se manter. Quem não tem, infelizmente, vai ter de procurar outra coisa para fazer, porque são as empresas que mantêm, digamos assim, a economia do país. E o Estado em Angola já provou que por si só não será capaz nem de garantir emprego a todo o mundo, nem de fazer com que a economia funcione com políticas estaduais. Já foi essa era, como também foi já aqui referido. Estamos numa economia de mercado. É verdade que há regras estabelecidas por via das leis, são aprovadas, etc. E é com base nelas que temos de avançar. Portanto, em relação a isso também estamos. Agora, uma nota também, e para fechar, em relação ao que sucedeu no Ambo. Portanto, eu acho que violência é violência, não importa a cor da camisola, quem tenha protagonizado. Eu tenho estado em outras rádios a fazer debates e a fazer apelos, e faço aqui também. Para mim, eu acho que já é mais do que tempo para nós esquecermos tudo que tem a ver com violência por conta de pertença de um partido ou outro. Nós temos que apenas entender que temos de aprender a conviver na diferença. Não há mal nenhum em o meu companheiro ser do Bloco Democrático, o meu companheiro ser militante do MPLA, o meu companheiro ser militante da UNITA e eu não ter partido ou ter também um partido. Portanto, temos de nos respeitar e aprender a conviver nisso. Nada justifica o uso da violência gratuita. O Estado deve responsabilizar as pessoas que praticaram isto, e a mim, estes apelos ao passado, aos passivos, se ainda há alguém que em Angola está agarrado ao que aconteceu em função do conflito ou de outro momento menos bom do país, penso que o apelo que fica aqui é desarmar as mentes e virmos nos transportar para o século XXI, para o ano de 2025, onde queremos viver apenas em paz. Obrigada, Dr. Bartolomeu Milton. Dr. Moata Sebastião tem certamente também um acréscimo a esse tema, e aproveito para lhe perguntar que mensagem passamos ou passa o Governo com esse posicionamento, que mensagem aos empresários estrangeiros que queiram eventualmente vir a Angola? Em relação aos investidores estrangeiros, eu acho que a mensagem anda muito bem passada. É por isso é que nós temos tido pouco investimento estrangeiro. Um país com insegurança jurídica como a que nós temos, é impossível que alguém queira fazer um investimento aqui. Para dizer de coisas mais simples, hoje, se você abre uma empresa, não colocar um segurança privado para proteger o negócio, está vulnerável. Portanto, são sinais claros. Nós não precisamos de encontrar grandes exemplos para darmos a entender a situação. Portanto, para nós isso, a maior preocupação é o facto de que nós não termos ainda conseguido construir um país em que as pessoas pudessem sentir-se à vontade para fazer, desenvolver a sua criatividade, tanto no negócio, na cultura, na arte, na ciência. Tanto, isso são sinais claros de que nós ainda continuaremos refém às
poucas oportunidades que nós temos, mesmo até, e com esse exemplo do Banco BIC, fique claro, mesmo que os poucos façam algum esforço para manter a economia, ainda assim são combatidos. Mas, como disse, isso é também questão da cultura que se desenvolveu, né? Hoje, não se sente governante quem não tem negócios. Portanto, essa confusão que se faz e que acaba complicando um pouquinho a noção e o conceito do limite entre o público e o privado, vai acabando condicionando isso e criando aqui questões de conflitos. Eu gostava de reforçar um pouquinho também o que se falou sobre a violência. Eu concordo muito bem com o companheiro Anselmo. Para mim, violência não tem categorias. Violência é violência. Não há violência 1, violência 2, violência maior que a outra. Mas é mais preocupante ainda sabermos que alguns casos de violência que se traduzem em intolerância política, como aconteceu no Ambo com o General Polo, é protagonizada por pessoas que são vítimas de uma violência que eles não conhecem também. Portanto, são vítimas de uma violência social, vítimas de uma pobreza extrema, que infelizmente instrumentalizados, não estou aqui a dizer quem instrumentalizou, mas normalmente uma pessoa com deficiência para compreender contextos, para assimilar situações, é facilmente instrumentalizada. E são pessoas que são utilizadas para praticar os atos que praticaram. E aqui não interessa quem comunicou bem, quem comunicou mal, interessa que a polícia agora faça a investigação e vai atrás das pessoas, porque poderia ter acontecido coisas mais graves, como já ocorreram no passado, de mortes. Por quê? Porque alguém manifestou uma posição, porque alguém defendeu uma postura. Portanto, isso são questões que nós temos que começar a combater e trazer aqui questões do passado. Eu acho que não faz sentido, porque nós precisamos construir uma Angola que olhe para o futuro com otimismo, esqueça aquilo que durante muito tempo prejudicou os angolanos e tem sido a causa de uma herança que nós hoje assumimos, fruto do passado, que temos tido dificuldade de construir uma Angola e um país em que as diferenças são consideradas como normais. Aliás, não se pode construir um país na base do pensamento único. Portanto, o país não é ideológico. Ideológicos são os nossos grupos, são as perspectivas que nós temos, mas quando estamos perante uma situação nacional, como é o caso da estabilidade, da paz, da reconciliação, temos que nos ater aos valores que, digamos, se concretizem no âmbito do acolhimento da diferença. Obrigado, Dr. Mota. Um minuto assim, Dr. Samora. Claudemir, eu penso que em relação a essa questão da violência, me obrigam também a falar um pouco, é fundamental que a responsabilidade deve recair para todo cidadão angolano e as instituições, particularmente as instituições políticas partidárias, devem ser chamados à razão. Temos que ter consciência que, lamentavelmente, uma má comunicação pode efetivamente desembocar para a violência. E é dali que estamos a chamar a atenção na comunicação que normalmente é mal feita pelo Partido UNITA e que, infelizmente, traz aqui suspeições, mesmo antes dos órgãos de direito, de justiça fazerem o seu próprio trabalho. Não é? Nesta altura, a UNITA, estamos de acordo que efetivamente houve este incidente e é preciso condenar, e foi assim que comecei as minhas palavras antes de tomar a palavra agora, de que condenamos este ato, toda a violência deve ser condenada, portanto, mas, e aqui pego o que o doutor que me antecede disse, de todo o tipo, não só a violência física, mas até a violência verbal, a violência comunicativa. Precisamos condenar absolutamente tudo, porque violência gera violência. E aqui ninguém é mais vítima que outro, no meu entender, ninguém é mais culpado que ninguém, porque todos, infelizmente, todos nós temos cota parte para as violências que têm se assistido no país. Então não vamos aqui pensar que uns é que estão a violentar outros. Portanto, já assistimos também vandalizações até de instituições partidárias do MPLA, já foram feitas com a UNITA e todo mundo diz que é de facto este ou aquele.
Para mim, quando ainda não foi feita uma investigação, um trabalho próprio de polícia, de justiça, temos que evitar começar a acusar outras pessoas. E eu que estava a dizer, e aqui já ir para a questão de Isabel dos Santos, não é? Isabel dos Santos, em Angola particularmente, não conheço ainda nenhum processo que eu tenha condenado. Isabel dos Santos, em Angola, está a ser movido, portanto, vários processos, não é? Principalmente aqueles ligados à sua gestão na zona Angola, mas a Isabel dos Santos ainda não teve uma condenação própria, o que significa que continua a gozar do princípio da presunção de inocência, e me parece que não seria, não é? Não tem acolhimento afirmarmos que o Banco BIC esteja a ser perseguido, e principalmente por conta de Isabel dos Santos. Me parece que não há razões para afirmarmos isso, porque o Banco BIC está aqui, está intacto. O governo angolano, é preciso dizer, Dr. tem Samora, estado a criar sim condições... Enquanto jurista, para que se chegue à verdade, acha que a PGR devia, de certa forma, abrir um processo investigativo? Não, olha, eu penso que o Banco BIC se sente-se lesado, se sente-se perseguido. Não é a PGR abrir o processo investigativo. Estamos a falar aqui de um crime, não é particular. Ou seja, carece de queixa de quem está a sentir-se perseguido, e deve apresentar os elementos que justificam que está certo. Tem que apresentar os elementos que justificam a perseguição. Porque senão daqui a nada, cada um sai daqui, eu digo que a Claudemir está a me perseguir e a PGR tem que vir investigar. Cada um de nós sai dizendo o que quiser e a PGR tem que ter todo um trabalho só para as especulações. Como eu disse e repito, eu penso que o Banco BIC é, portanto, uma instituição, uma pessoa coletiva. A ele assiste o direito de apresentar queixa junto dos órgãos competentes do país. Portanto, no caso em concreto, a PGR ou a Polícia Criminal pode apresentar queixa, e seguramente vai ser aberto competente processo. E aliás, o nosso país, mais uma vez, tem estado a provar que ninguém de facto é tão forte que não pode ser responsabilizado, e também ninguém é tão fraco que não pode ser protegido. E eu entendo que se o Banco BIC, que modesta parte não é uma instituição fraca, é uma instituição forte, conseguir apresentar a sua queixa, com certeza os órgãos competentes do Estado vão fazer o seu trabalho. O que eu penso que não é cortês, não é bom, é trazermos elementos que depois, portanto, acabam caindo para especulações, para insinuações, acabam caindo para suspensões. Me parece que não é bom, não é ético. Isso também, e aqui que estávamos a dizer, já terminar, me parece ser também uma forma de violência. Muito bem, obrigada, Dr. Samora, por sua opinião. Agora são 14 e 12 minutos. Eu prova dos factos referente ao 1º de junho de 2025. Pode, já o disse, seguir-nos na nossa página do Facebook Rádio Desportar Angola. Agora avançamos para o segundo tema. Persiste a polémica das homenagens aos 50 anos da independência. Alcides Sacala e Rafael Marques declinam medalhas. O presidente angolano condecorou na quinta e sexta-feira 697 personalidades, incluindo pessoas ligadas à cultura e às artes, políticos, antigos guerrilheiros e desportistas. A segunda cerimónia de entrega das medalhas comemorativas dos 50 anos da independência da Dipanda dividiu-se em duas categorias: a classe independência, que reconhece o contributo de figuras históricas na luta contra o colonialismo e na fundação do Estado angolano; a classe de paz e desenvolvimento, que distingue o papel de cidadãos na consolidação da paz e na construção do país. A segunda ronda de homenagens, com 252, ou se quisermos 252 distinguidos na classe independência e 445 na classe paz e desenvolvimento, surge meses depois da primeira cerimónia controversa, marcada pela exclusão de Jonas Savimbi e Holden Roberto e pela ausência de alguns dos condecorados, entre os quais ex-presidente da UNITA, Isaías Samacuva, os nacionalistas
nacionalistas José Samuel Chiual, Ernesto Mulato e Miraldina Jamba, também do Partido UNITA. Na quinta-feira, alguns dos condecorados também declinaram uma medalha, como o ativista Rafael Marques de Moraes, também conhecido como jornalista, enquanto outros não compareceram, como o cantor Bonga, ou apenas fizeram-se representar, tal como aconteceu com os escritores Pepe Tela e Luandino Vieira. O ciclo de condecorações vai prosseguir nos próximos meses, com novas cerimónias previstas até ao final de 2025. Bem, é por si, Dr. Moata, que queremos agora começar. Pergunto-lhe, foi um ato político ou de puro reconhecimento daqueles que contribuíram para o alcance da paz e desenvolvimento do país ao longo de quase meio século de alcance de soberania nacional? Bom, eu penso que foi um ato político. E digo porque é que eu penso desta forma, porque estamos a considerar que estes feitos estão acontecendo no contexto da celebração da independência, né? E a independência, mais do que ser, digamos, um ganho para o povo, foi essencialmente resultado de uma luta política, e ela se confirmou como uma afirmação das lutas que se faziam desde os 61. Portanto, é isso que eu gostava de ter como uma nota inicial. Agora, entrando propriamente para o que isso significa do ponto de vista político, se quiséssemos dizer também do ponto de vista das festividades dos 50 anos da independência, para nós a grande preocupação não está nas condecorações ou no reconhecimento que se vai fazendo a uma ou outra pessoa. Porque reconhecer, como diz o próprio termo, reconhece-se alguém que tenha contribuído de alguma forma nesse contexto da independência, da luta da independência ou da paz. E eu acho que estão certos aquelas pessoas que aceitam este reconhecimento e aquelas que também negam tal reconhecimento, desde que façam com justifiquem, como é o caso do jornalista Rafael Marques, que não quis aceitar, porque segundo ele não se pode comemorar a independência com cólera, e o Dr. Alcides Sacalas não fez porque não se reviu no ato, porque ele não pode ser condecorado quando a Ordem Roberto e Jonas Savimbi não tenham sido contemplados no âmbito dessas festividades. Mas o mais grave aqui, crítico aqui neste ponto, é o facto de nós quisermos associar estas festividades como se fosse um ganho individual ou um ganho partidário. Portanto, eu acho que nós não poderíamos celebrar a independência na base de uma orientação ideológica. Como disse, o país não é ideológico. Ideológicos são os nossos grupos. Portanto, para nós interessava aproveitássemos os 50 anos ou as festividades da independência para refletirmos os 50 anos. Que ganhos nós tivemos com a independência? Que caminho nós percorremos da independência até hoje? Como é que está a situação dos angolanos em 50 anos? Que país construímos ao longo dos 50 anos? Eu acho que essas reflexões seriam mais ricas do que gastar bilhões para trazer uma seleção, quando temos situações em que nós poderíamos resolver, e aliás, as soluções não as encontramos, porque fechamos-nos ao diálogo, ou seja, evitamos o diálogo, evitamos o contraditório, evitamos reescrever a história. 50 anos depois, eu acho que Angola está numa condição, tem uma oportunidade para reescrever a história com os protagonistas da história pela independência e com os futuros protagonistas da Angola do futuro, permitam aqui a expressão. Portanto, temos um conjunto de situações que nós deveríamos redesenhar a qualidade das festividades, o modo das festividades e até fazer com que consigamos, por meio destes atos, trazermos aquilo que durante 50 anos não conseguimos trazer. Sobretudo se nós formos a pensar o modo como nós alcançamos a independência, o modo como os acordos de Alvor foram observados. Portanto, aquilo que nós não conseguimos fazer em 75, nós poderíamos ter a oportunidade de reescrever e corrigir. Tanto então, aqui não faz para si sentido esta honraria?
Para mim fazia sentido se nós pudéssemos, de facto... Estamos a falar do jubileu, da Dipanda. Claro, mas o contexto em que nós estamos a celebrar a independência. Nós partimos para estas festividades com controvérsias. A independência de Angola não foi conseguida apenas por um único partido. Esse é o primeiro ponto. Tenho 38 anos de idade e eu aprendi na história da Angola que os 3 movimentos de libertação nacional contribuíram para a conquista da independência. Acha que, em função da importância dos 50 anos de independência, podia-se conceber a ideia da criação de um órgão coletivo para, por exemplo, conduzir esse processo ou essa rubrica das honrarias, apesar de ser uma faculdade do Presidente da República, constitucionalmente falando? Sim, pronto, é assim, nós temos uma Angola que nasceu mal. A Angola que nós estamos a celebrar aos 50 anos nasceu mal. Nasceu mal a partir do momento em que os acordos de Alvor foram violados. E, tendo nascido mal, cresceu mal. Nós tivemos várias fases na nossa história como país em que situações ocorreram por conta deste mau início que Angola teve. Os conflitos armados que nós tivemos, ou o conflito armado que nós tivemos, a desavença política, ideológica que persiste até hoje. Nós estamos aqui a falar da questão da intolerância política. Olha, 50 anos depois da independência, intolerância política em Angola ainda é cultura. 50 anos de independência, as diferenças políticas e ideológicas continuam sendo parte da agenda de quem governa. Portanto, deveríamos aproveitar esta oportunidade para reescrevermos a história. Ou seja, pensar exatamente no que é que nós ganhamos durante os 50 anos e que Angola nós queremos ter para os próximos 50 anos. O reconhecimento que se faz para uma ou outra pessoa, para mim, não significa tanto, ou seja, não tem tanto valor quanto esta preocupação que eu tenho para com Angola, que nós temos hoje, e do qual nós herdamos cheio de problemas e que nós estamos conseguindo resolver. Portanto, se nós tivéssemos a oportunidade de aproveitarmos 50 anos, talvez nós teríamos um ambiente sadio para celebrarmos a independência. E outra questão é que nós não podemos também nos contentar. Para finalizar, por favor. Isso, não podemos nos contentar celebrando a independência com essa controvérsia toda. Portanto, há um barulho fora que se faz em relação aos 50 anos, quando nós temos ainda problemas da fome, problemas de pobreza, gente que morre por conta de uma picadela do mosquito, significa dizer, nem conseguimos combater o mosquito que nos transmite o paludismo. Temos crianças fora do sistema de ensino, mas estamos a usar fundos públicos que deveriam ser úteis para dar soluções a esses problemas que eu acabo de citar aqui, para uma festividade, para trazer uma seleção da Argentina, para comprar não sei o quê. Acha que há inversão de prioridades? Não só a inversão de prioridade, não há sentido de festividade. As festividades não traduzem o sentimento nacional. Se você for perguntar que independência nós temos hoje lá fora, acha que há visões diferentes? Por exemplo, quem governa provavelmente tem a ideia de que está a governar bem, mas se calhar quem é governado acha que não é bem assim, acha que, ou tem uma visão diferente, acha que há aqui visões díspares quanto ao desenvolvimento do país, quanto à realidade socioeconómica do país. Mas governar também implica saber ouvir, né? Governar implica saber ouvir. Olha, quando pessoas importantíssimas da nossa história política declinam, por exemplo, no caso do Dr. Alcides Sacala, para não dizer do Rafael Marques, está a dizer, eu não celebro independência com cólera. Isso é indicador. Portanto, não se pode achar que isso é apenas uma, digamos, uma oportunidade que nós temos para dizer que conseguimos celebrar a independência. Estamos todos ávidos para celebrar os 50 anos. Isso aqui ninguém nega. Mas celebrar com verdade. E celebrar com verdade é termos a capacidade de assumirmos os erros cometidos, aquilo que não conseguimos fazer em 50 anos e começar a reescrever a história da Angola. Obrigada. Dr. Kundumula, quem diga que todos os condecorados, todas as figuras que lá estiveram, de certa forma, legitimaram João Lourenço. Partilha dessa visão. Bom, primeiro devo saudar o Dr. Mota, que fez uma descrição realística quanto a esta problemática das comemorações. E para mim, o mais importante até é saudar as pessoas que tiveram coragem patriótica
de recusar e declinar esses convites, porque o momento não é exato para isto. Eu diria mais que essa comemoração de 50 anos teria de ser um momento de reflexão. Nós temos que refletir, temos que voltar no ano 75, temos que voltar no ano antes de 75 e fazer novamente o caminho para percebermos onde estamos, como estamos e onde falhamos. Angola vai fazer 50 anos de independência, mas fez um pergaminho quase completo. Angola tem 34 anos dos acordos de Bicesse. Bicesse este que é muito importante, uma referência, e eu compreendo porque que o regime não publicita muito essa data. Nós temos 23 anos de paz efetiva e, no entanto, o balanço que nós fazemos aqui em Angola é de extrema tristeza. É aí onde nós devemos refletir. Estas comemorações, eu penso que foram empoladas porque desviou-se do objeto. O primeiro objeto é falar de 50 anos de independência. Estamos a falar de quem? Quem é que deveria ser homenageado nesse contexto? São os precursores da independência. O mais velho Oldino Roberto, vamos dar mesmo por ordem crescente. O mais velho Antônio Agostinho Neto e o mais velho Jonas Malheiro Savimbi. Essas três pessoas é que são a proeza da festa dos 50 anos. E os outros são acessórios. Eu compreendo até a posição do Presidente da República, está com uma dificuldade em termos de psicologia política, porque o que ele fez... Dr. Kundumula, por favor, permita que lhe faça a seguinte questão. Caso não fosse excluído Jonas Savimbi das honrarias, a UNITA teria outra visão, ou a UNITA acha que não devia mesmo, não devia existir estas condecorações? Aqui, qual é a grande questão? Porque é que a UNITA olha para as honrarias, de certa forma, ou nega, neste caso, estas condecorações? É o facto de não ter sido incluído o nome de Jonas Savimbi, ou o facto de achar que é um despesismo? Queremos perceber qual é, de facto, o posicionamento. São duas razões objetivas. A UNITA estuda a situação e analisa pormenorizadamente. A primeira razão é a política, a exclusão de Jonas Savimbi. Não estamos a falar de independência. Exato. A segunda razão é a econômica e social. O país está dilacerado. O país está empobrecido. Não faz sentido eu gastar um rio de dinheiros para oferecer até os ricos os meses por aí fora, quando o cidadão hoje, o pacato cidadão, está com fome. Não faz sentido agora, se nós quisermos sair daqui até a periferia aqui no bairro, vamos encontrar crianças carenciadas. Estamos a falar da necessidade primária. Por que é que nós temos que fazer, de facto, esbanjamento? Por que é que nós temos que fazer o luxo na miséria? Não faz sentido. Porque vale a pena, mais valia poupar esses recursos que estão a ser gastos de forma gratuita e irresponsável, para acrescentarmos no pacote da economia, para podermos dar o mínimo que possa dignificar a pessoa, a criança. Veja, a criança está sem escola. A criança está sem escola. E se tiver escola, não tem carteira. E se tiver carteira, não tem mantimento. Nós estamos a falar de um país que está, de facto, dilacerado. Não faz sentido essas lucubrações, porque isto revela exatamente aquilo que eu chamaria de fantochismo. Este governo está mais para fantoches do que para os angolanos. Se a questão é só de fazer ver, a questão é só de entregar o dinheiro na Argentina para os Messi, a questão é só para condecorar pessoas só para aparecer na fotografia, meu Deus, não é este o objetivo. E porque se o próprio Agostinho Neto estivesse, o próprio Oldino Roberto estivesse, o próprio Jonas Savimbi estivesse, deveriam questionar se é isto que eles entregaram as suas vidas para trazer Angola em liberdade. E veja o curioso,
há aqui uma coisa que se deve chamar a atenção. Todas as pessoas que foram condecoradas prestaram entrevistas. E eu percebi nas entrevistas muita coisa que me chamou a atenção. Uns ficaram até incomodados porque os outros não foram. Outros agradeceram porque o presidente era amigo deles. Outros fizeram questão de se vangloriar por aquilo que eles fizeram. Mas não houve ninguém, absolutamente ninguém, que pensou na sociedade, que pensou no povo, que pensou se a independência esta que se conquistou está de facto a trazer ou se está a traduzir naquilo que era esforço na época para que Angola fosse livre e o angolano na sua terra pudesse estar mais empoderado. E aqui para dizer o seguinte, alguém até foi mais longe, acusando até a UNITA de manter uma postura perigosa porque não foi para lá. Aqui só para deixar claro, a UNITA nunca, e sublinha-se, a UNITA nunca irá onde os algozes querem que a UNITA vá. Obrigado, um momento. A UNITA irá sempre onde quiser que vá. Para dizer que nós não podemos estar a olhar para isto, porque isto é um branqueamento da imagem. O que eu estava a dizer é o seguinte, o presidente João Lourenço está com o problema, está com um déficit de psicologia política e ele quer aproveitar esta ocasião para fazer a sua lavagem de imagem, para fazer o seu pedestal naquilo que ele fez, como dano material e dano humano que provocou no país, e querer tentar trazer os seus adversários com esse título de condecoração. Não vamos aceitar isto. O país está mal, temos que admitir. O país é nosso, não tenhamos pressa. Vamos nos unir, vamos trabalhar para os objetivos, porque essa data deveria ser o mais consensual. E não sei porque que estão a se trazer aqui dicotomias, porque é uma data de 50 anos. Obrigada, Dr. Condomula. Dr. Milton, como olha para estas condecorações desde o momento em que foram concebidas? Já é sabido, Jonas Savimbi e Holden Roberto, fundador da UNITA e da FNLA, respectivamente, ficaram de fora das honrarias, das condecorações no passado dia 4 de abril, feriado em que se celebrou o Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. As medalhas pretendiam reconhecer os feitos daqueles que, em circunstâncias difíceis e perigosas, sem esperar por qualquer tipo de vantagem imediata ou recompensa, levaram a cabo ações que contribuíram não só para o derrube do colonialismo do regime do apartheid e para a consolidação da independência e soberania nacional, como também para o alcance e manutenção da paz e da reconciliação nacional. Muito obrigado, Claudemir. A propósito das celebrações dos 50 anos de independência, o que podemos dizer é que, portanto, era expectável que de alguma forma celebrássemos, porque não tem sido diferente, ou seja, todos os anos Angola celebra, portanto, 11 de novembro, não é? Como a data da independência, não de forma pomposa como faremos agora, por se tratarem precisamente de 50 anos, mas tem havido naturalmente atos políticos, manifestações, enfim. O que eu penso é que estas condecorações ocorrem precisamente no âmbito de todo um conjunto de atividades preconizadas para este efeito, ou seja, em 2024 o Sua Excelência o Presidente da República exarou o despacho número 26/24 de 22 de janeiro, por via de qual criou uma comissão multissetorial, não é? Coordenada pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, Dr. Adão de Almeida, portanto, por via desta comissão definiram-se um conjunto de ações que seriam, portanto, implementadas até 11 de novembro, que será a ocasião em que Sua Excelência o Presidente da República fará um discurso na Praça da República e haverá um desfile cívico, desfile militar, entre outras ações. Portanto, e por esta altura também o Presidente vai proferir esse discurso e espera-se que
faça naturalmente referência a muitas situações que o país tem, sobretudo os desafios e os caminhos adiante. Ora, eu penso que o problema não está nas celebrações em si, como de resto disse, é uma praxe, todas as datas 11 de novembro fazer estas celebrações. O que esperava era que estas celebrações fossem inclusivas, que não excluíssem ninguém. Ao não se reconhecer as figuras de Holden e Jonas Savimbi, reputo esta situação como uma exclusão de duas figuras que deram importantes subsídios à paz, ao desenvolvimento e sobretudo à independência. Jonas Savimbi carrega ainda o fardo da guerra, portanto acredito ser este o grande, digamos, impasse que leva ao governo a reconhecer nele uma figura de destaque em prol da independência do país. O que eu penso é que nós temos de aprender a contextualizar os vários momentos da vida do país. Nós tivemos o período anterior, portanto, à Guerra Civil, em que os movimentos como o MPLA, o UNITA e a FNLA bateram-se para a independência. Há que reconhecer os feitos dos atores desta etapa. E depois tivemos também o período da Guerra Civil. E em relação a estes dois momentos, nós precisamos naturalmente de fazer as devidas leituras para evitarmos ir cometendo erros históricos que podem depois revelar-se num empecilho, num impasse à reconciliação que tanto almejamos em Angola para os angolanos. Portanto, esta ilação que se faz e normalmente o paralelismo que se faz entre o atual momento do país e as celebrações da independência, eu também olho-as numa perspectiva diferente, porque na altura em que o presidente exarou o despacho para as celebrações da independência não tínhamos o problema da cólera. O problema da cólera surgiu agora em janeiro, tanto quando foi decretado o surto de cólera e houve necessidade das autoridades trabalharem. Mas já se vinha trabalhando para as celebrações da independência, não é? Já havia um conjunto de ações em curso e não podíamos deixar de assinalar portanto, as celebrações porque temos cólera. O que eu penso é que nós podíamos sim celebrar a independência com um pouco mais de modéstia, não é? Evitar-se fazer gastos significativos, como estamos a fazer, com coisas que não agregam muito para o povo, sobretudo o povo, e pegar neste dinheiro para acudir o povo, que o povo está a sofrer. E já agora aproveito para render a minha homenagem a todos aqueles e as respectivas famílias que estão a perder as suas famílias por conta da incapacidade do Estado de poder responder e debelar o surto da cólera que já vai fazendo muitas vítimas. Portanto, isto sim devia preocupar-nos e o Estado deveria remanejar tudo quanto está previsto em torno das celebrações e ver onde é que podia cortar despesas. Eu acho que condecorar as figuras nacionais e até estrangeiras é um ato de reconhecido e elevado prestígio para o país e isso devemos fazê-lo. Agora, partidas de futebol custam 20 milhões, enfim, são apenas 90 minutos. E eu até digo mais, se nós estivéssemos a gastar estes 20 milhões... Dr. Milton, acha que o Governo de certa forma tem estado, não sei se assim posso dizer, mas a dada altura pensamos nós que se calhar o Governo tem estado distraído ou se calhar não tem noção da gravidade de determinadas situações, tal é o caso da cólera. Ainda ontem ouvimos alguém dizer que não se justifica o facto do Presidente da República até hoje não ter feito qualquer pronunciamento relativamente às mortes por cólera ou devido à cólera. Não, eu acho que se estivermos atentos vamos notar que é uma marca já do Presidente não fazer muita atenção aos apelos que vêm de vários excertos das sociedades que normalmente roçam a crítica à inação do governo. Quero recordar-lhe da situação da seca no sul da Angola. Quando o padre Pio Acussum começou a falar, e mais tarde o padre Celestino Palanga, de quem sou muito amigo também, começou a falar, o presidente veio fazer um discurso em que dizia que se canta a música da fome. Quer dizer, minimizando a situação.
E o que é que nós vimos? Crianças, muitas delas tiveram que se deslocar à vizinha República da Namíbia, onde as autoridades namibianas questionam onde está o governo angolano, que as suas crianças vêm aqui pastorear gados. E ainda dizemos que o governo protege as crianças. Portanto, é neste mar de situações que há não propriamente uma distração, mas um deixa andar, um desleixar, um descaso. Okay. Porque estas críticas, estes apelos são normalmente interpretados como vozes opositoras ao governo, independentemente de quem as faça. Portanto, nem mesmo aquelas pessoas que não têm interesse nenhum no governo, do ponto de vista da assunção do poder, são ouvidas quando devem ser ouvidas. Portanto, é um descaso. Eu, pelo menos, reporto assim como um descaso. Em relação à cólera... Obrigado. Para finalizar, por favor. Para terminar, em relação à cólera, o governo fez, efetivamente, atenção à situação, porque foi fazendo acompanhamento do desenvolvimento da situação nos países que já vinham sendo afetados. O problema é que eu acho que não aprendemos muito com a experiência da Covid. Nós tivemos um mecanismo de controle do alastramento da Covid e podíamos ter tirado lições de como conseguimos conter a não propagação do vírus da Covid-19 e trazer essa experiência para a cólera. Mas o que estamos a ver é que, não obstante os esforços, não obstante as medidas de políticas e até ações concretas que estão sendo levadas a cabo, ainda assim o mal persiste. Portanto, é urgente que o Estado, e no caso concreto o Executivo, liderado pelo setor da saúde, que está à frente deste coisa, reúna e discuta com profundidade onde está o problema. Porque é que não se consegue conter isso? Se há focos bem identificados, por que razão é que, ao invés de recuarem estes focos, propagam-se mais ainda? Portanto, os problemas são conhecidos. Aliás, a cólera é, digamos assim, uma revelação clara da ausência do mais básico, em termos de fornecimento de água, higiene das pessoas e saneamento. Portanto, ali onde há maior incidência, acho que deve haver maior atenção e preocupação e a afetação dos recursos. Porque também não nos devemos esquecer que muitas vezes o Ministério da Saúde fala da necessidade de haver um reforço financeiro para poder conter a situação. Obrigada, Dr. Milton. Dr. Samora, fala-se muito, e aqui voltando mesmo ao nosso tema, fala-se muito numa tentativa do MPLA partidarizar datas importantes sobre a história do nosso país. A título de exemplo, a UNITA demarcou-se das comemorações da paz e continuará a demarcar-se das celebrações do jubileu da independência devido à exclusão de Roberto e Savimbi das honrarias, não só, também devido às inúmeras dificuldades porque passam milhões ou milhares de angolanos. O que é que falta para a verdadeira reconciliação? Claudemir, a UNITA, eu penso que precisa compreender que o país não é só feito de ideologias políticas partidárias. Aliás, a UNITA demarca-se, infelizmente, de quase tudo que é ligado à nação. Talvez a UNITA não tenha percebido que o nosso sistema democrático elege o cabeça de lista do partido político mais votado nas eleições gerais. E esse cabeça de lista vem de um partido político. E, portanto, todo este percurso, que a UNITA vem perdendo eleições, e o MPLA vem vencendo eleições, o cabeça de lista do MPLA vence. Pronto, estou a falar aqui das últimas eleições. Dr. Samora, estou querendo dizer que os objetivos do partido, ou os interesses do partido, devem suplantar os interesses de toda uma nação? De maneira nenhuma. Estou querendo dizer que a UNITA tem que perceber que depois das eleições temos um presidente da República e tem que conseguir ter olhos para ver, perceber que aquele é o presidente da República e é presidente de todos os angolanos. Logo, me parece que a UNITA tem alguma dificuldade em torno disso, parece que fica com algumas reservas depois de perder eleições. Dali que tem, logo, algum déficit, não é, comportamental no que diz respeito ao sentido de Estado, ao sentido de cidadania, de nação que é exigido para uma instituição como é a UNITA. Nós temos que perceber que a UNITA
nem mesmo os orçamentos gerais do Estado a UNITA aprova. Aquilo mesmo que é dinheiro para resolver os problemas do próprio país, do próprio cidadão, daquela criança que a UNITA diz que olha, não está na escola, não recebeu comida. A UNITA demarca-se, não aprova. A UNITA está mais preocupada, se calhar, em aprovar aquilo que lhes interessa, como foi recentemente, anos atrás, quando tivemos que aprovar algum pacote eleitoral, e a UNITA, como tinha lá comissários eleitorais, conseguiu aprovar. A UNITA, aquilo que lhe interessa, não do povo, mas aquilo que lhe interessa, aprova. E eu penso que é ali que está mal. Nós todos sabemos que, até em nossas casas, passamos dificuldades. Também é verdade. Mas quem disse que não podemos celebrar aniversários? Quem disse que não podemos celebrar aniversários? Quem disse que por conta das dificuldades que passamos não podemos ser reconhecidos? Me parece que a UNITA quer partidarizar. Aqui, para mim, quem está a partidarizar é a UNITA. Ou seja, se o nosso líder Jonas Savimbi, portanto, presidente do partido, presidente fundador do partido, não for reconhecido, nós também não vamos para lá. Está a partidarizar. E se nós notarmos, e eu quero ver o dirigente da UNITA em funções, no ativo, que consiga efetivamente ir para essas condecorações. Parece-me que vai sofrer algumas represárias. E aqui, modesta parte, a UNITA, infelizmente, não tem muita abertura democrática. E quem assim se atrever, me parece que se o próprio Dr. Alcides Sakala tivesse, não é, sido condecorado, fosse para ser condecorado, eu acho que teria represárias. E é medo. Parece que o que tem os militantes ou esses dirigentes da UNITA é medo de irem às condecorações, porque entendem que não está lá o Jonas Savimbi, não está lá o Adalberto, portanto, e decidem declinar. E eu parece que é esse o caminho. Doutor Me parece Samora, que nesta altura... por favor, há um dado que salta. Disse que a UNITA não tem abertura democrática. Me parece ter sido isso. Corrija-me se estiver errada. Pergunto-lhe com que argumentos coloca ou faz essa afirmação para podermos perceber. Eu me referia aos militantes da UNITA. Internamente, eu quero desafiar a um militante da UNITA, da direção da UNITA, que vai receber essas condecorações. Vai perceber que a UNITA não respeita, não tem essa abertura democrática interna para aceitar, essa capacidade de aceitar que um determinado dirigente vai receber essa condecoração. Eu tenho muitas dúvidas e é este o meu dado. Estou aqui a desafiar um militante de direção da UNITA, não é? Cotado. Acha que será internamente combatido? E será internamente combatido. Vai ter represárias fortes. Eu penso que ninguém vai conseguir fazer isso. Aliás, não é por acaso que o Dr. Alcides fez isso. Declinou. Não foi por acaso que o mais velho Samacuva também declinou. E outros dirigentes da UNITA vêm declinando. E não está partidarizado a questão das condecorações. Dr. Samora, todos eles, pelo menos... Bem, agora sim, agora já está audível. Dizia que, pelo menos em relação aqui ao Dr. Sakala, deixou claro que a decisão foi unilateral, nada a ver com o facto da direção do partido influenciar ou não na decisão que tomou. Também já somos esquecidos bastante para perceber os argumentos e eu acho bom ter feito essa escapatória, o Dr. Sakala. No meu entender, a motivação é efetivamente política partidária, portanto, o Dr. Sakala estaria a desalinhar-se aquilo que é a ideia da direção da UNITA. Eu penso que estas condecorações não são condecorações partidarizadas pelo MPLA, e aqui o doutor, eu acho que é o doutor Moata. O doutor Moata não foi feliz, ou diríamos foi infeliz, a fazer afirmações nesse sentido. Não são partidarizadas pelo MPLA, tanto é que essas condecorações estão a ser feitas pelo Executivo, pelo Governo. E é aqui que eu chamei a atenção à UNITA para perceber que temos aí do outro lado o presidente dos angolanos, dali que estão a ser condecorados pessoas ligadas à UNITA, ao MPLA, a FNLA, salvo na UNITA, destes que estamos a nos dizer que estão a declinar pelas razões já conhecidas, políticas.
internas, não estão a conseguir. Ninguém pessoalmente tem consciência pessoal para conseguir aceitar essa condecoração. Doutor Samora, vamos muito para a nossa prática. Acha que faria sentido, ou pelo menos sentir-se-ia bem, se fosse convidado para um casamento, somente que o convite chegasse somente para si, não, por exemplo, para a sua esposa ou para sei lá, mais alguém que fosse de sua família, particularmente sua esposa, vamos lá imaginar. De que forma receberia esse convite e pergunto-lhe se teria ido de bom grado para esse evento? Claudemir, se tiver que lhe responder vai ser telegráfico. Já fui a casamento em que meu pai não foi convidado. Pronto, eu espero ter respondido, porque eu não preciso depender do meu pai para ser convidado, para ir para um casamento. Ou dito de outro modo, não há necessidade, não se pode condicionar um ato de Estado à figura de Jonas Savimbi. Não se pode condicionar. Não se pode condicionar nem mesmo a figura de Ordem Roberto, nem também de Antônio Agostinho Neto. Portanto, existem... Não, eu compreendo que estamos a falar da independência. Nós, quando falamos da independência, fora... portanto, particularizando aqui os seus autores, estamos a falar dos três movimentos. Estamos a falar da UNITA, da FNLA e estamos a falar do MPLA. Eu estaria de acordo com qualquer pessoa que assim dissesse, se me tivessem argumentado que, olha, nas condecorações estão excluídos os dirigentes, ou melhor, os militantes da UNITA. Estão excluídos os militantes ou dirigentes do MPLA ou da FNLA. Não me parece que seja o caso. Está tão inclusivo estas condecorações. Deixa-me, doutor, vou já terminar. Um pouco só de calma, doutor. Doutor Samora, acha que o Presidente da República também deve receber uma medalha? Não percebi, desculpa. Acha que o Presidente da República deve também receber uma medalha? Mas o Presidente deve se autocondecorar. Mas o Presidente da República está a receber medalhas internacionais até... Não, desculpa, mas o Presidente da República está a receber medalhas internacionais. Mas no âmbito dessas honrarias, a nível interno, como sabemos também, os ex-presidentes da República estão a ser condecorados. E logo o Presidente da República, em tempo certo, terá sua condecoração, porque tem estado a prestar, e bem, um serviço à nação angolana, mesmo com a conjuntura internacional de que, infelizmente, os mandatos dele foram afetados. Porém, Claudemir, e continuando a dizer que, no meu entendimento, estas condecorações são inclusivas, e desde já felicitar a jornalista Maria Luísa Rogério, que também foi condecorada, a classe jornalística, portanto, também está a ser condecorada, o músico Sebem está a ser condecorado, deu um contributo para a nação, portanto, estão a ser condecorados todos, políticos, partidários, portanto, membros da sociedade civil, membros das Forças Armadas, membros, portanto, que contribuíram no desporto, contribuíram na música, em todos os setores da vida viva do nosso país estão a ser condecorados. Isso não está a ocorrer por acaso. Não há exclusão. Há aqui alguma partidarização, e partidarização querendo ganhar aqui protagonismo por parte da UNITA. Eu desafio a direção da UNITA a permitir que os seus dirigentes sejam condecorados, e digo, para terminar em última nota, nós tivemos honras militares para dirigentes da UNITA, portanto, ex-membros das Forças Armadas Angolanas, das extintas falas, portanto, que também tiveram honras de Estado, honras militares, portanto, mas Jonas Savimbi não teve honras militares, e nem por isso as famílias desses dirigentes rejeitaram as honras militares. Obrigada. Mas agora a direção da UNITA, nesta altura, no meu entender, deve se rever. Obrigada. Bem, Dr. Kundumola, certamente tem motivos para voltar a falar. Vou-lhe pedir que seja telegráfico. Serei telegráfico. Eu penso que o doutor está equivocado. Peço-lhe mesmo. Porque nesta última, se prestou atenção, perdão, estava lá o deputado Luiel, da UNITA, estava lá o deputado Vitorino, da UNITA, está lá o doutor Jorge Moicalho, da UNITA. Portanto, não é essa a questão que você quer colocar. Agora, quando você diz que a UNITA está com dificuldade, a UNITA não está com dificuldade, até porque ninguém em Angola está em condição de dar lição de democracia à UNITA. Ninguém.
Quando fala do Presidente da República, nós todos sabemos os processos que têm, de facto, sido utilizados os mecanismos para se eleger para o Presidente da República. Mas, não obstante isto, vou lhe dizer mais. O Presidente da República... Espera. O Presidente da República, em circunstância, quem é? É o João Lourenço. Em circunstância, não. É eleito, doutor. É circunstância. Não, é eleito. De momento. E o João Lourenço não está em altura de se colocar acima da circunstância da data de 11 de novembro, querendo dar determinação para que Jonas Savimbi não seja, para que Eudino Roberto não seja. Estou a lhe dizer com toda a franqueza. João Lourenço não está em condições e não é autorizado. Não se pode permitir isto. Nós não podemos faltar respeito das pessoas que deram as suas vidas para que essa independência fosse um facto. Estou a dizer, a exclusão do Dr. Savimbi e do Eudino Roberto não pode ser justificada aqui. Estamos a falar de 50 anos da independência. A independência... por favor, doutor não atrapalha, deixe, não atrapalha o raciocínio. Vamos ouvir. E até porque nós Camilo. temos que ser, de facto, honestos e agradecer àquelas pessoas, eu disse, são proponentes. Agostinho Neto, Eudino Roberto, Agostinho Neto e Jonas Savimbi são os proponentes. E falar da data de 50 da independência, essas figuras são incontornáveis. Mais do que nós queiramos fazer a nossa vaidade, nós temos que nos situar, são essas pessoas. Dizer que o Jonas Savimbi não pode fazer parte da festa do Estado, isto é uma ofensa e não pode fazer isso. Jonas Savimbi é o único angolano que contribui mais nesse país. Mas, pois aí está o vosso problema de não perceber as coisas, mesmo apesar do vosso intelecto, você não sabe ler a história. Eu, pelo menos, das história das ideias políticas, não me engano. O presidente João Lourenço é general, não é general? É general. Vamos lá dizer, é general. E de onde ele veio esse generalato? Para finalizar, Atenção. por favor, doutor Para finalizar, para Camilo. dizer o seguinte: nós não vamos aceitar que as pessoas desinformadas venham e achincalhar a UNITA. A UNITA simplesmente é uma força política em Angola que existe por vontade própria. A UNITA existe por vontade própria, por mérito próprio. E a UNITA não, eu já disse, a UNITA não vai onde vocês querem que vá. A UNITA vai onde quiser que vá. Porque a UNITA é uma força que tem de facto responsabilidade nesse país. Obrigado, e doutor Camilo. nós para falarmos disso, nós temos que ter sempre este cuidado. Estamos a falar apenas e só. Obrigado, Dr. Condamola. Por favor, precisamos de evoluir. Vou pedir aqui a compreensão dos demais convidados. São agora 14h57 e ainda temos dois temas para analisar ou por abordar. Vamos rapidamente avançar já para o terceiro tema. O Tribunal Supremo chumbou os pedidos de prescrição e amnistia dos crimes supostamente praticados pelos arguídos Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino Fragoso de Nascimento Dino e Fernando Gomes no processo, aliás, em que são acusados de defraudar o Estado em milhões. A posição do Tribunal foi conhecida esta semana na audiência de finalização das questões prévias apresentadas pelos advogados de defesa. A juíza relatora do processo, Anabela Valente, justificou o chumbo com a argumentação de que os crimes de que são acusados os arguídos foram praticados de forma contínua, colocando-os fora dos prazos previstos na lei da amnistia. O último ato da conduta coletiva dos arguídos Manuel Helder Vieira Dias e Leopoldino Fragoso de Nascimento foi praticado no dia 6 e 9 de junho de 2020. Escapa à aplicação da Lei nº 11/16 de 12 de agosto porque os factos são posteriores, disse a juíza. De acordo com o Tribunal Supremo, o crime continuado consiste na prática de vários crimes com a mesma finalidade e, em consequência, é punido como um só crime, e a data do último facto é o ponto de partida para
contagem de qualquer prazo. Perante este cenário, restaria a aplicação da Lei número 35/22 de 23 de dezembro, Lei de Amnistia, que perdoa todos os crimes comuns puníveis com pena de prisão até 8 anos cometidos por cidadãos nacionais ou estrangeiros no período de 12 de novembro de 2015 a 11 de novembro de 2022. Bem, vamos começar por si, Dr. Samora, 1 minuto. Agora estamos mesmo a cumprir rigorosamente. Sim, eu penso que eu não terei uma abordagem muito, portanto, concreta em relação ao processo. Não posso me ater muito ao processo por não conhecer efetivamente a profundidade do processo. O que podemos aqui trazer é alguma informação genérica. Ou seja, estamos aqui diante de um processo que se arrasta há algum tempo e neste processo os advogados dos generais Dino e Copelipa entendiam que os crimes de que são acusados os seus, portanto, constituintes já estavam amnistiados ou estavam prescritos. Há que dizer prescritos, efetivamente, quando já não podem ser sindicados e amnistiados diante das leis que tivemos acesso, a Lei 11/16, de 12 de agosto, e também a Lei 35/22, de 23 de dezembro. Portanto, ambas são leis de amnistia. Na primeira lei, segundo não é segundo o que nos consta, e permitam-me dizer o que a lei efetivamente dizia, que são amnistiados todos os crimes comuns puníveis com pena de prisão até 12 anos cometidos por cidadãos nacionais ou estrangeiros até 11 de novembro de 2015. Portanto, neste sentido, estavam excluídos da lei, ou seja, não são amnistiados, me refiro ao número 2 do artigo 3º, não são amnistiados os reincidentes e os agentes de crimes que se encontram em situação de concurso efetivo de infrações, ou seja, quem não tiver aqui efetivamente diante de várias infrações, vários crimes, também não estariam amnistiados. Me parece que aqueles crimes que até 12 de novembro de 2015 terão sido cometidos e, portanto, que que um conjunto de crimes a estes cidadãos não viam amnistiados, nem tampouco aqueles, não é, cuja prisão fosse superior a 8 anos. Doutor Samora, esteve bem o Tribunal Supremo? Esteve bem? Eu só estou aqui a me ater, na verdade, se esteve bem ou não. O que eu estou aqui a trazer são os elementos que constam da lei. Na lei, portanto, 35, os crimes de peculato, de corrupção, de recebimento indevido de vantagens, de participação econômica e negócio, de abuso de poder e tráfico de influência, só para citar estes, não faziam parte do leque de crimes amnistiados. Os crimes também de fraude, portanto, de falsificação de documentos, também não faziam parte dos crimes amnistiados. Os agentes dos crimes, portanto, não amnistiados, ou que não faziam parte dos crimes amnistiados, portanto, estes poderiam beneficiar de um perdão de 1/4, não é? De 1/4 das penalidades que tiverem. Dali que, no meu entender, se efetivamente o que consta deste processo são crimes praticados depois, portanto, de 12 de novembro de 2015, e, portanto, foram praticados até 2020, como faz referência à fundamentação da juíza. E também que estes crimes são de peculato, não é? São de peculato, só para citar este. Não me parece